Boa noite a todos. Então, dando continuidade às nossas aulas sobre hidrocarbonetos, hoje a gente vai estudar sobre hidrocarbonetos cíclicos, tá, pessoal? Então, assim, só para vocês relembrarem, hidrocarbonetos, né, são compostos formados por carbono e hidrogênio, ok? E a cadeia cíclica, tá, ela se caracteriza por ser uma cadeia que não apresenta extremidades aparentes. Eu costumo dizer para os meus alunos, né, que a cadeia cíclica é aquela cadeia que você não sabe onde ela começa nem onde é que ela termina. Então é muito importante que a gente tenha essa ideia, né, muito bem explicada, para a gente poder dar continuidade nos nossos estudos então. Bom, pessoal, o primeiro grupo de hidrocarbonetos de cadeia fechada que a gente estuda são os cicloalcanos. Então os cicloalcanos, eles se caracterizam por cadeia fechada e saturada. Okay? Então a cadeia ela tem que apresentar apenas ligação simples entre seus carbonos. A fórmula geral de um cicloalcano é CnH2n. Então esse CnH2n, se vocês forem, né, revisar a aula passada, vocês vão ver que é a mesma fórmula geral, por exemplo, dos alcenos. Então eles apresentam a mesma fórmula geral. Não precisamos, né, estar discutindo novamente o que é isso, porque já foi debatido nas aulas anteriores então. Os cicloalcanos, eles também podem ser chamados de ciclanos ou cicloparafinas. Então, pessoal, assim, tem que ter bem claro. Se vocês forem fazer um exercício, um simulado, ou mesmo vestibular, tudo mais, e apresentar o termo ciclanos no enunciado, então vocês têm que fazer associação com cicloalcanos, é a mesma coisa, tá? Então, uma curiosidade também, né, que é interessante passar para vocês é que quanto menor a cadeia do cicloalcano, mais reativa ela é. Então admite-se, né, na literatura que cadeias acima de 6 carbonos elas já são bem mais estáveis, então elas já reagem bem menos. Então só para a gente ter essa ideia e tudo mais. A regra de nomenclatura para os cicloalcanos ela é bem parecida com a regra de nomenclatura que a gente viu para alcanos, né, alcenos e alcenos. Então, para os cicloalcanos, pessoal, a gente tem que observar uma coisa. A cadeia, como ela é fechada, então antes do prefixo, tá, que indica a quantidade de carbonos, eu preciso usar o termo ciclo. Então esse termo ciclo, ele faz menção à cadeia que é fechada, ok? Então vocês podem ver ali no primeiro exemplo, né, a cadeia com 3 átomos de carbono em forma de triângulo, né? Então, para eu nomear ela, por ser uma cadeia fechada, eu tenho que usar o termo ciclo. Prop indica a presença de 3 átomos de carbono. E a terminação característica dos alcanos, que é a terminação ano. Então, esse AN da terminação ali indica, né, a presença apenas de ligações simples na cadeia. Então, o nosso composto do primeiro exemplo ele é o ciclopropano. Tá? Ciclopropano, ok? O segundo exemplo, né, é uma cadeia fechada com 4 átomos de carbono. Então, só tem ligações simples entre esses carbonos. Então, o composto seria o ciclobut. Mais ano, né? Então seria o ciclobutano. Ciclo, cadeia cíclica, but, 4 átomos de carbono, terminação ano, representando então apenas a nossa ligação simples na cadeia. E o nosso último exemplo, nossa cadeia é com 5 átomos de carbono. Então ciclo, porque ela é uma cadeia fechada, pente é o prefixo para 5 átomos de carbono, e a terminação ano, porque só tem ligação simples. Então é o ciclopentano. Ok, pessoal? Então, a nomenclatura dos cicloalcanos ela é bem parecida com a nomenclatura dos alcanos, porém, né, eu tenho que utilizar o termo ciclo na frente. Continuando o nosso vídeo, nós temos, então, né, apresentando para vocês os cicloalcenos. Então, os cicloalcenos, diferente dos cicloalcanos, agora eu tenho uma cadeia insaturada por uma dupla ligação, isso aqui é muito importante, né? Tem que ser uma dupla ligação. A fórmula geral é CnH2n-2, é a mesma fórmula geral que vocês viram lá para os alcinos, então eles têm essa característica em comum, ok? E os cicloalcenos podem ser chamados de ciclenos também, tá, pessoal? Então vocês podem encontrar esse termo na nomenclatura, tá? E os cicloalcenos, diferente dos alcenos, eles são encontrados no gás natural e petróleo. Tá, então, diferentemente do que a gente vê para os alcenos, que eles não são encontrados no gás natural e no petróleo. Então, é muito importante a gente ter essa questão. Em relação à nomenclatura, pessoal, a gente tem uma diferença entre cicloalcenos e alcenos. Então, em relação à nomenclatura de cicloalcenos, nós temos uma diferença em relação à nomenclatura dos alcenos.
que é a questão da posição da dupla. Então, como a minha cadeia ela é fechada, eu não sei onde ela começa e onde ela termina, como eu vou saber qual que é a extremidade mais perto do início da cadeia? Então, quando a minha cadeia ela é uma cadeia que tem acima de 3 átomos de carbono, eu não preciso dizer aonde que essa minha dupla ligação vai estar, porque ela vai estar dentro do ciclo. Então, eu apenas vou utilizar a regra ciclo mais prefixo mais terminação eno. Então, ciclo indica cadeia fechada. Para o primeiro exemplo, com 3 átomos de carbono, prefixo prop. Então, é o ciclo propeno. Segundo exemplo, ciclo, cadeia fechada, but, 4 átomos de carbono, que é o nosso exemplo. Então, é o ciclo buteno. E o nosso terceiro exemplo, né, 5 átomos de carbono na cadeia fechada, ciclo, mais prefixo para 5 átomos de carbono, que é o prefixo pent, mais a terminação característica, né, eno, por causa da dupla ligação. Então, é o ciclo penteno. Tá? Então, a gente tem essa regrinha, não preciso me preocupar com a posição da dupla, porque ela está dentro do ciclo. Eu não sei onde é que o ciclo começa, nem onde é que ele termina. Ok, pessoal? Dando continuidade, eu trago para vocês agora os hidrocarbonetos aromáticos. Então, os aromáticos, pessoal, né, eles seguem aquela mesma definição de cadeia aromática fechada que eu passei para vocês na aula sobre classificação de cadeias carbônicas. Então, os hidrocarbonetos aromáticos, eles são hidrocarbonetos de cadeia fechada e insaturada. Essa cadeia fechada ela tem que ter 6 átomos de carbono, então não podemos esquecer dessa condição. E essa insaturação ela se dá por 3 duplas ligações que são intercaladas entre si. Então eu tenho simples dupla, simples dupla, simples dupla. Tá? E essas 3 duplas ligações sofrem fenômeno de ressonância. Então a ressonância, mais uma vez explicando para vocês, pessoal, ela é o fenômeno que possibilita que essa ligação ela mude de posição dentro da cadeia carbônica, tá? Então, só para vocês estarem relembrando isso daí. Os hidrocarbonetos aromáticos também são chamados de arenos, então, importante, né, a gente ter essa outra nomenclatura e tudo mais. E para eu caracterizar minha cadeia como sendo um hidrocarboneto aromático, eu tenho que ter no mínimo um anel aromático, tá? Então, é importante isso dentro da nossa concepção, do que seria uma cadeia aromática, então, de hidrocarboneto. Em relação à nomenclatura dos nossos hidrocarbonetos, pessoal, a gente tem, então, uma condição, para nós estudantes de ensino médio, é que a gente utiliza uma nomenclatura usual para os nossos compostos. Então, o composto, dentre os aromáticos que tem a cadeia menor é o benzeno, que só possui um anel aromático. Então, quando eu encontrar essa estrutura, que é representada para vocês ali, esse composto é o benzeno. Eu posso chamar o benzeno também de ciclo-X, porque é uma cadeia fechada com 6 átomos de carbono, desculpa. Então, ciclo fechada, X, 6, 1, 3, 5, trieno. Então, na posição 1, 3 e 5, eu tenho 3 duplas ligações. Então, ao invés de eu ter que estar falando toda vez ciclo X, 1, 3, 5, trieno, eu falo benzeno, que é uma nomenclatura usual e é mais fácil de eu compreender e de transmitir ela para frente, tá? Se a minha cadeia ela é uma cadeia polinuclear com núcleos condensados na totalidade de 2 anéis aromáticos, então a minha cadeia é a cadeia do naftaleno. Então o benzeno e o naftaleno, pessoal, eles são 2 compostos que aparecem em 98% dos nossos exemplos. Eles são bem comuns. O benzeno numa quantidade muito maior do que o naftaleno. Então, assim, por via de regra, um macete para vocês lembrar, memorizar essas 2 estruturas, então. Se a minha cadeia é formada por 3 cadeias de anel aromático, então o meu composto é o antraceno, 3 cadeias alinhadas, e 4 anéis aromáticos seria o pireno, então. Então, em relação aos hidrocarbonetos aromáticos, pessoal, já não tem muito o que falar agora. Nós vamos voltar a falar deles quando tratarmos das ramificações em cadeias carbônicas, então, e espero que tenha ajudado. Em relação aos usos desses compostos, à medida que a gente for avançando nos estudos, a gente vai apresentando no que esses compostos são utilizados, então. Pessoal, eu gostaria de agradecer a atenção de vocês, pedir que vocês curtam o vídeo, compartilhem com os colegas, se inscrevam no canal para receber mais notificações. E assim, a ideia é a gente divulgar os estudos em química e está aqui para ajudar quem tem dificuldade. Então, se você tem alguma dificuldade, pode estar comentando, pode estar mandando mensagem,
para que a gente possa estar trocando uma ideia aí, ok? Pessoal, muito obrigado e até a nossa próxima aula.